Estudamos e aprendemos no tema anterior que a verdade presente para os dias de Adão e Eva era vencer a Lúcifer ou a Satanás pelo teste da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual era a verdade presente nos dias de Noé? Gênesis capítulo 6 e o verso 2 diz assim: Viram os filhos de Deus e as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que lhe escolheram. Ou seja, os filhos de Deus aqui são os filhos de Sete, filho de Adão, na qual os filhos de Sete casaram com as filhas de Caim, seu irmão. Os filhos de Sete adoravam o Deus verdadeiro, o Deus monoteísta, enquanto as filhas de Caim adoravam deuses pagãos. E quando houve essa aliança entre os filhos de Sete com as filhas de Caim, os filhos de Sete, que são os filhos de Deus, se separaram, muitos deles se separaram da verdade, se separaram do Deus verdadeiro e passaram a adorar outros deuses pagãos que as filhas de Caim adoravam. Todos aqueles dos filhos de Deus da linhagem de Sete que se casaram com as filhas de Caim passaram também a adorar todo tipo de deus pagão em lugar do Deus Criador. Essa união dos filhos de Sete com as filhas de Caim provocou grandes maldades nos dias de Noé. Noé teve que pregar a verdade presente. Todos deveriam ser salvos entrando na arca. Gênesis capítulo 6 e o verso 5 diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Verso 6: Então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Ou seja, quando fala que Deus se arrependeu, é que ele ficou triste com a atitude do povo da época de Noé. Então Noé recebeu de Deus a mensagem presente da época que ele deveria pregar para o povo entrar na arca, porque o Senhor Deus enviaria um dilúvio para destruir a todos aqueles que não abraçassem essa verdade presente da época de Noé. Todas essas maldades na época de Noé ocorreu em 1656 anos depois da queda de Adão e Eva no jardim do Éden. A união dos filhos de Sete com as filhas de Caim criou-se um mundo corrupto nos dias de Noé. 1 Pedro capítulo 3 e o verso 19 diz assim: Na qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Ou seja, através de Noé, o Senhor Jesus pregou para todos da sua época que estava preso no pecado. Poucos aceitaram, mas morreram antes do dilúvio, e multidão pereceram nas águas. Assim também será na volta de Cristo Jesus. Mateus capítulo 24, o verso 37 diz assim: Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Verso 38. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Lion's mighty roar, who's seeking to destroy us, to bind us evermore. And there's a Lamb who upon a cross was slain, who died to redeem us, to restore us once again.